para todos os que lhe obedecem. Aleluia! Glória a Deus. Feche teus olhos, Pai, em nome do Senhor, que o Senhor esteja fazendo o teu agir, a tua graça em nossa vida. Que o Senhor esteja manifestando sobre nós com o teu Espírito Santo. Meu Deus, esteja falando ao nosso coração. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que a tua palavra nos ensina, ó Pai. Firma os nossos pés na rocha, Senhor. Nos ensina, abra a nossa visão espiritual. Que nós possamos, ó Pai, ter mais entendimento do Senhor. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Você pode dar um louvor de palmas para Jesus? Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor em Hebreus vem dizendo no versículo 8 e no versículo 9 que Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, daquilo que ele passou, daquilo que ele tem sofrido. A Bíblia vem narrando o que Jesus passou, o sofrimento que Jesus sofreu, e vem falando que aprendeu a obediência, obedecendo a Deus. E vem dizendo, e tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação. Interessante que eu falo, a salvação tem muito a ver com obediência. Para todos os que lhe obedecem. Aleluia. É como eu falo, nós podemos ser batizados, né? Ser batizados com o Espírito Santo, tomar ceia, mas se não for obediente, perde a salvação. Está falando, a Bíblia está nos ensinando, a Bíblia está nos mostrando. A Bíblia está dizendo, para todos os que lhe obedecem. Quem obedece a Jesus, obedece todas as outras coisas que são ordenadas por ele. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vem nos ensinando como ter uma vida cristã abençoada por meio da obediência à palavra de Deus. Quando eu sou obediente a Jesus, a palavra de Deus, eu sei ser obediente àquele que está acima de mim, em qualquer lugar, dentro da igreja ou lá fora. Porque a Bíblia está dizendo que nós estamos aqui não é para ser servido. Nós viemos para servir ao Senhor. Aleluia. Nós fomos libertos do pecado, nós fomos libertos de uma vida que nós vivíamos e achávamos que era livre, que podia fazer qualquer coisa. Eu posso fazer qualquer coisa, sabendo que era escravo do diabo. Não é verdade? Hoje que nós temos a liberdade, aleluia, nós temos a liberdade em Cristo Jesus, porque Ele nos tirou do lamaçal do pecado, de uma vida errada que nós vivíamos, de uma vida totalmente torta, de uma vida totalmente arrasada, e achava que estava o bambambam da história, mas não sabia que era escravo, porque Satanás fazia como eu e você de cavalo, porque lá no centro de Umbanda são chamados de cavalo, não é isso? Fazia o que queria. Então a gente achava que podia fazer tudo, que era livre. Mas a partir do momento que nós tivemos um encontro com Jesus, tivemos um viver com Cristo, aprendemos que agora que nós somos livres. Nós temos a liberdade em Cristo Jesus. Nós temos a liberdade de adorar a Deus, de glorificar a Deus e de viver uma vida santa, reta, diante da presença do Senhor, sem sentir falta da vida velha lá fora, porque quando nós passamos pelas águas, morre o velho homem e surge uma nova criatura para Cristo Jesus, aleluia, surge uma nova pessoa para Cristo, porque nós sepultamos aquele homem velho, aquela pessoa arrogante, aquela pessoa
sem educação, aquela pessoa que não sabia servir, aquela pessoa que era invejosa, que desejava o mal, foi sepultada nas águas, aleluia, mas nasceu agora uma nova criatura em Cristo Jesus, glória a Deus, aleluia. Eu e você somos novas criaturas em Cristo, porque nós sepultamos o homem velho que vivia dentro de nós, o homem velho, arrogante, e tem agora um novo homem, uma nova mulher para Cristo Jesus. Aleluia! Somos libertos, porque Cristo nos libertou, Cristo fez a obra através do seu sofrimento. E no seu sofrimento ele aprendeu a obediência ao Pai. Ele aprendeu, e nós também vamos aprender. Aleluia! Ou porque nós passamos isso, ou porque nós passamos aquilo. É uma escola de Deus na nossa vida, aleluia, glória a Deus. É uma escola de Deus, é uma aprendizagem de Deus para mim e para você. Porque o povo viveu no deserto, murmurando, reclamando, mas a mão de Deus estava lá, aleluia, abençoando. Não faltou comida, não faltou água, as roupas se renovavam, a sandália crescia no pé, porque a mão de Deus estava. É no deserto, talvez, que nós passamos, nós não vamos ver o maior milagre de Cristo em nossa vida. Aleluia! Quando nós sermos obedientes à palavra de Cristo. Nós vamos falar hoje que Deus deseja que a igreja seja o reino de Deus. Aleluia! A igreja, que somos nós reunidos aqui, nós somos igreja. E Deus deseja que a igreja seja o reino de Deus. Aleluia! Depois que Adão caiu, Deus escolheu Noé e sua família em sua geração. Não foi isso que aconteceu? Depois que Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim, quem que Deus escolhe agora? Um homem chamado Noé, agricultor, não tinha nada de carpinteiro, aleluia, sabia cultivar a terra, e Deus escolhe esse homem para dizer só, você vai fazer para mim uma arca. Imagina só, você vai construir para mim uma arca. Eu imagino, irmãos, um homem que não tinha um ofício de carpinteiro, um homem que era lavrador, que cuidava da terra, e Deus fala assim, você vai fazer isso para mim, uma arca. Não dá para a gente viajar nesse negócio? Olha o tamanho da arca, olha o tamanho do que Deus mandou ele fazer, e ele obedeceu à voz de Deus, ele e a sua família construindo a arca, construindo aquilo que Deus ordenou. E quando eles fizeram, construíram, veio o que? O dilúvio, que Deus falou que viria. Deus dando as coordenadas. Você vai fazer de uma altura, de tudo, deu até a madeira que iria pegar para fazer, do que iria betumar lá, para não vazar, para não entrar água, do que ele iria fazer. Deus ensinou a Noé a construir uma arca. Aleluia! Você acha que Deus não pode nos ensinar muita coisa? Glória a Deus! Aleluia! Deus, ele vai nos ensinar muita coisa. Bastamos somente ouvir a voz de Deus e obedecer à voz do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Mas nada é perfeito. O que acontece depois que o dilúvio passa, as águas abaixam, Noé e sua família descem à terra. O que Noé vai fazer primeiro? Foi cultivar uvas, plantar uvas. Foi fazer uma vinha. E nessa construção da vinha, lá em Gênesis capítulo 9, versículo 20, ele se embriagou com o vinho, que ele próprio fez. Aí todo mundo conhece a história que o seu filho cão
mais novo, olhou para ele, viu ele ali nu e saiu espalhando a vergonha do pai. Ele foi amaldiçoado e virou aquela coisa. Então Deus, sobre essa família, também caiu essa família. Deus não poderia construir o reino com essa família. Depois Deus traz quem? E Deus escolhe Abraão como pai de muitas nações. Não foi? Deus escolheu Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela. Deus, ele ouviu a voz de Deus. Em Gênesis capítulo 12, você vai ver a história de Abraão. Mas também morreu e não conseguiu fazer o que Deus queria. Gerou Isaac, a Jacó. Gerou Isaac gerou a Jacó, né? Os descendentes de Jacó sofreram no Egito, murmuraram ali no Egito, sofreram como escravos. Mas o que Deus tem feito? O sofrimento deles se multiplicaram. Deus então enviou Moisés para libertar para fora do Egito, a fim de estabelecer um reino. Deus levanta Moisés, prepara Moisés no terreno do inimigo, não é verdade? Dentro do palácio, ele cresce conhecendo tudo, estudioso ali, mas o propósito de Deus não era aquilo. O propósito de Deus é que Moisés tirasse o povo do Egito. Mas primeiro Deus queria que ele entendesse o Egito. A partir do momento que ele entendeu que era o Egito, ele agora sai para tirar o povo da terra do Egito. Deus prepara tudo. Ele matou um homem e era um homem mais manso. Matou um homem, era um homem mais manso que tinha. Aí o que acontece? Fugiu. Foi para o deserto, encontrou ali as filhas de Jebus. Quando conseguiu ali, casou com uma delas, a mais velha. Aí Deus vê Moisés levando as ovelhas, cuidando das ovelhas do sogro. E ele vê uma sarça queimando. Porque no deserto é normal uma sarça pegar fogo como palha e acabar rapidinho, né? Mas essa queimava continuamente. Aleluia. Tem coisas que Deus, na simplicidade, naquilo que a gente vai viver no nosso cotidiano, é que Deus vai chamar a nossa atenção. Aleluia. Glória a Deus. Quantas sarças Moisés não viu queimar no deserto? Quantas sarças Moisés não viu ali pegar fogo e apagar? Mas agora ele está olhando para uma que está pegando fogo e não está apagando. Chamou a atenção de Moisés. E quando Moisés chega perto, a primeira coisa que ele ouve, tiras, algumas traduções falam alparcas, né? E outras sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Aleluia! Aonde Deus habita é santo. Aleluia! Glória a Deus! Você acredita que aqui é um lugar santo? Aleluia! Porque a palavra de Deus fala: onde houver 2 ou 3 reunido em meu nome, ali eu estou presente. Aleluia! Aqui é um lugar santo por causa da presença de Deus. Aleluia! Moisés também não conseguiu. Aí vem dizendo assim: por causa dos rebeldes, entre eles, Deus o conduziu pelo deserto para ensinar-lhes a obediência, antes de estabelecer o reino. Era 40 dias, gente. Foram 40 dias, para ser 40 dias foi 40 anos. Olha o que a desobediência leva a pessoa a passar. A desobediência traz na nossa vida momentos difíceis, porque nós não obedecemos. Era para ser 40 dias atravessando o deserto. Mas o povo começou a murmurar. Ah, nós estamos com fome.
a cebola, o pepino do Egito era melhor, nós não tem nada para comer aqui, não tem água para beber. Começou a murmurar. Isso atrasa a vida. Isso atrasa, porque eles levaram 40 anos para aprender. Olha que eles morreram no deserto. A Bíblia é clara e diz que somente 2 daqueles que estavam desde a saída do Egito que entrou na terra prometida, que foi Josué e Caleb. Os outros morreram, os seus filhos entraram. Morreram no deserto, todo mundo. Mas quem entrou só foi os filhos. Mas da antiga, desde quando saiu do Egito, só entrou Josué e Caleb. Por causa de quê? Que obedeceram à voz do Senhor. Aleluia! Porque obedeceram. E nós temos aqui eles vêm olhando. Olha, é interessante esse versículo, Deuteronômio, capítulo 8, irmãos. Vai lá, nos Pentateucos. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Glória a Jesus. Olha o que aconteceu. Todos acharam? Todo mundo achou? Está escrito: e ele te afligiu e te deixou ter fome. Depois te sustentou com o maná que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Quem foi esse que repetiu isso aonde? Quem sabe que repetiu esse versículo aonde? Quando foi tentado em Mateus capítulo 4, Jesus tentado lá, Satanás chega para ele e fala assim: olha, transforma essas pedras em pão. Jesus cita esse versículo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Por causa da desobediência, irmão. Eles não obedeceram a palavra do Senhor. O povo só queria comer, só comer. É igual aquele, só queria, matar a fome, tá de barriguinha cheia, para eles estava bom. É muitos que assim, vem, só quer bênção, só quer bênção, só quer bênção, bênção, bênção. Esquece da salvação. Você acredita, irmãos? Vamos analisar e pensar. Tem gente que pensa tanto em bênção que esquece da salvação. É verdade. Tem gente que está correndo atrás da bênção, mas aquele que é salvo é a bênção que corre atrás dele. Aleluia. Glória a Deus, nós não nos preocupamos com isso. Se Deus falou que vai abençoar, creia na palavra de Deus que Ele vai abençoar. Mas tem muitas pessoas que só querem bênção. Será que está lembrando da salvação? Isso é um caminho muito perigoso. Aí o que nós temos aqui? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Saul também não conseguiu ter um reino. Davi começou a ter um reino por causa da falta da submissão, embora existe um rei, não havia o conteúdo do reino. Davi era rei, mas por causa de muita falta de submissão a Deus no reino de Davi, não poderia ter constituído um rei. Glória a Deus. A palavra, irmão, do Senhor, ela vem nos ensinando. Olha para você ver. O Evangelho dá vida eterna ao que crê. O que é o Evangelho? Boas novas. Palavra de Deus, palavra de salvação. E vem dizendo, o Evangelho dá vida eterna ao que crê. Corporativamente, o Evangelho chama as pessoas ao arrependimento, para o reino de Deus. Os olhos de Deus estão sobre o reino.
Na oração do Senhor em Mateus capítulo 6, no versículo 9 e versículo 13, nós conhecemos muito essa oração, que é a oração do Pai Nosso. Deus está falando assim, Jesus está dizendo assim, o reino é mencionado no início e no final. O versículo 10 diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Aí vem dizendo, o reino de Deus é a esfera onde a sua vontade é feita, sem impedimento. Aleluia. O versículo 13 diz, pois teu reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Aleluia. É o reino de Deus, irmão. O reino de Deus é o poder, a glória, estão relacionados. Aleluia. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 10. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Deus, ele quer estabelecer o reino sobre a igreja dele. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, está escrito: então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, e qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Quem fazia essa acusação? O diabo. De dia e de noite acusando diante de Deus a minha vida, a sua vida. De dia e de noite, Satanás observando para mim e você acusando. Pontando o dedo. Falando. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós temos que vigiar, né? Tampar as brechas. Porque ao nosso redor os anjos do Senhor estão. Ao derredor, o diabo bramando como o leão. Ele não é o leão. Ele é parecer, mas não é o leão. Ele ruge como o leão, mas ele não é o leão. Mas a Bíblia está dizendo aqui no versículo 12: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. De quem? Jesus, a autoridade de Jesus Cristo. Aleluia. A autoridade de Jesus Cristo. Olha que interessante em Lucas capítulo 17, no versículo 21. Lucas 17, no versículo 21. Glória a Jesus. Lucas 17, versículo 21. Todos acharam? Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. O Senhor disse, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Em outras traduções está dizendo no meio de vós. Tem alguém com essa tradução aí? Entre vós, entre vós. Tem outras traduções que está dizendo assim, porque o reino de Deus está no meio de vós. Entre e no meio, a mesma coisa. Na minha tradução está dentro de vós. Então, se Jesus é o reino, porque ele veio dizendo assim, é chegado o reino de Deus. Aleluia. Quem chegou? Jesus. Jesus é o reino. Ou
que nós possamos pegar essa tradução que está dentro de nós ou entre nós. O reino de Deus está entre nós. Aleluia! Quem é? Jesus Cristo. Jesus, que já estava lá na glória com o Pai e viu tudo. Viu a queda de Adão e Eva, viu a queda de Satanás, observando tudo. Então o reino de Deus está em nós, entre nós ou no meio de nós. Esta palavra indica que o Senhor Jesus é o reino de Deus. O Senhor Jesus está no meio de vós. É para que o reino de Deus esteja no meio de vós, porque nele a autoridade de Deus é plenamente exercida. O reino de Deus está sobre o Senhor, está também sobre a igreja, porque a vida do Senhor foi liberada para a igreja. A vida de Cristo foi liberada para a igreja. Ele morreu na cruz do Calvário por causa de quem? Minha e sua. Aleluia. Seu reino também deve ser propagado. Aleluia. O reino de Deus deve ser propagado. O que Jesus disse? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Mas quem vai condenar? É eu e você? Não. É o Senhor. E muitas vezes nós temos aquele tipo de pessoas que já condenam a pessoa, né? Não é verdade? Ah, essa aí já vai para o inferno. Imagina só, não tem. Para essa aí já não tem mais salvação, não. Não teve para mim, não teve para você, como é que para o outro não pode ter? Hã? Se teve para mim, teve para você, para que lá fora também tenha. Então a igreja, ela perde muito, sabe de quê? De condenar as pessoas. A igreja perde muito de ser um fanatismo, que tudo que ela vê a pessoa fazendo vai para o inferno. Já tem, nem Jesus condenou ainda, ela já está condenando a pessoa. Já está falando, esse aí já vai direto para o inferno. Não tem aquele ditado, pau que nasce torto, morre torto, até a cinza fica torta. Eu e você, uma época atrás aí, nós era torto também, não era? Mas o carpinteiro Jesus Cristo nos acertou, aleluia. Glória a Deus, o carpinteiro Jesus Cristo, ele nos endireitou, aleluia. Glória a Deus. Então a maioria das vezes das pessoas aí fora já tem aquele negócio de condenar. Pois quem condena é Cristo. Porque no dia do julgamento é Ele quem vai fazer a separação. Não é verdade? É Ele. Porque você acha que a gente morrer, a gente já vai direto para o céu? Não. Você não vai chegar já direto no céu, não. Vai ficar no seio de Abraão. Vai esperar lá até o dia do julgamento. Até você ver o Senhor Jesus. Né? Como João viu, né? A Cristo. Creio eu que eu não vi o rosto de Cristo. Mas que uma luz muito forte brilhou sobre ele. E João danou a chorar. Aleluia. Aí eu perguntei uma vez, eu perguntando para mim mesmo, perguntei, se a Bíblia fala que lá no céu não vai ter choro, que Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, por que João chorou? Eu entendi, porque ainda Deus não veio buscar a igreja. É depois que ele buscar a igreja que ele vai limpar dos nossos olhos. Aleluia. Porque na revelação de João, ele foi arrebatado até os céus. E ele viu coisas lá. E Jesus falando com ele. Eu entendi essa passagem da Bíblia. Aí eu parei de questionar. Porque tem muitas coisas que as pessoas questionam. Não é verdade? Ah, mas lá não vai ter choro, lá não vai ter tristeza, é só alegria. Mas João chorou no céu, ele ficou triste.
Eu entendi então porque ele foi arrebatado, ele já não foi retirado da terra, porque o Senhor chamou ele para escrever o livro de Apocalipse. Escreve o que eu te falo, tudo aqui, ó. As 7 igrejas. Aleluia. Então tem coisas na Bíblia que a gente tem que entender, a cada dia buscar o entendimento na palavra do Senhor. O Evangelho não é somente para o homem crer, mas também para se submeter a ele. Aleluia. Não é somente eu creio, mas nós temos que submeter o Evangelho de Cristo. Se nós nos submeter ao Evangelho de Cristo, né, a Bíblia nos fala apenas sobre fé. Ela também fala sobre obediência. Nós vamos ver 2 coisas aqui, né? Não somos somente pecadores, somos filhos da desobediência também. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 16. Romanos capítulo 10, versículo 16, está escrito: glória a Jesus. Olha o que a Bíblia está dizendo em Romanos 10, 16. Nem todos, porém, obedeceram ao Evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? Nem todos obedeceram o Evangelho. Tem muitos que estão no Evangelho, mas não obedecem ao Evangelho. Tem muitos que seguem a Jesus e não obedecem a Jesus. Somente seguidores. Somente pessoas que querem ver a multiplicação do pão e do peixe. Não é? Somente aqueles que querem ver um milagre. Aqueles que querem ver Jesus fazer algo na vida deles, mas não obedecem. A palavra de Deus está dizendo: nem todos, porém, obedeceram ao Evangelho. Isaías 53 vem dizendo, começando: quem creu na nossa pregação? Então o Evangelho é um ato de nós temos que ter fé, mas na obediência. No Evangelho é obedecer. No Evangelho é obedecer ao Evangelho. Temos que obedecer. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. Estão entendendo, meus irmãos? Hã? Quem não está entendendo aí? 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Em chama de fogo, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como é forte essa palavra. Em chama de fogo, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus, daqueles que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como obedecer o Evangelho de Jesus. Você viu que já mudou? Não é na pessoa de Jesus agora? É no Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus. Na palavra de Deus. O que os discípulos falavam? Paulo dizendo: aquele que vem pregar para você outro Evangelho, seja anatema, né? Seja doido, seja cortado do que nós pregamos para você. Porque tem muitas seitas, doutrinas aí fora, que hoje nós estamos vivendo
A questão do falar de Jesus, a pregação, se ela não cita o nome de Jesus, se não fala de Jesus, ela não é uma pregação. Eu estava observando isso, de um pastor fazendo um comentário. Sabe de uma menina que está pregando muito aí? Eu não sei o nome dela, esqueci. De uma menina aí, com cabelo comprido, magrinha, pregando muito, sabe? Ele fez uma analogia da pregação dela, ele analisou. Ela pega coisas, comparações, celular, alguma coisa, de copo amassado, mas não fala de Jesus, da palavra de Cristo. Não fala do pecado, não fala que se não sair do pecado, não viver uma vida com Cristo, você não vai ser salvo. Mas faz uma analogia. Pega assim, um copo. Se você amassar esse copo, ele continua o quê? Sendo copo. Não é verdade? E começa a dizer, e esse copo, se você desamassar ele, vai servir para alguma coisa? Vai servir. Então vai trazendo algumas coisas para o povo, e o povo vai comendo aquilo. Não prega a palavra, não fala de Jesus, não fala de salvação, não fala de pecado, não fala de uma vida com Cristo. Porque evangelho é falar, é confrontar. O evangelho é dizer, sai do pecado, vai viver uma vida reta diante de Cristo. Muitos coaches que pregam aí, você não vê falando isso. Eu já vi muita pregação de coach pela internet, o pessoal chora, e traz uma palavra o ego da pessoa, que você vai vencer, que você vai aquilo. E aí? E uma vida de conserto com Cristo? Uma vida dedicada a Cristo? Porque nós devemos ser crente raiz, irmãos. É crente que vive a palavra, crente que prega a palavra, que vive a obediência da palavra. Porque a Bíblia está nos ensinando aqui, olha, em chama de fogo, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Não obedecer ao Evangelho de Jesus Cristo é você não se importar do que Jesus fez na cruz do Calvário. Não se importar do sacrifício de Cristo. A obediência. Tem muita gente que não entendeu isso ainda. Que colocam coisas na frente da obediência a Cristo. Você já viu alguns aí fora dizendo, eu obedecer pastor? Né? Eu obedeço a Cristo. O negócio é com Deus. Isso aí, meu irmão, leva a pessoa a ver que ela não conhece a palavra de Cristo. Leva a entender que a pessoa ela não tem o conhecimento da palavra de Cristo. Porque toda autoridade foi constituída por Deus. E se nós vivemos debaixo de uma autoridade, se nós vivemos debaixo de alguma autoridade, seja ela boa ou seja ela má, se não tiver obediência, a nossa vida não está abençoada. Não está abençoada. É o tipo daquele negócio. Você vai para uma igreja e lá tem uma doutrina. Cristiano fala assim, ô pastor, eu estou cansado da sua cara. O senhor prega demais de pecado, dos negócios, estou cansado disso aí. Aí ele vai lá para a igreja do véu e tem que dar beijinho no rosto. Se você não for e não beijar, você está desobediente. Ué. Se for para uma igreja que você não pode cortar o cabelo, você corta, você está desobediente. E aí? O que nós estamos tentando trazer para a igreja de hoje, que a obediência gera a bênção.
que a obediência traz benefícios para a nossa vida. Não quer dizer que você é escravo daquilo, mas que você faz por amor a Cristo. E quando nós fazemos aquilo por amor a Cristo, já não é um fardo pesado na nossa vida. Porque se for fazer e falar, isso está pesado demais, está errado, meu irmão. Alguma coisa está errada. Porque a Bíblia nos ensina a ser obediente. Obediente o quê? O Evangelho. E o Evangelho ensina o quê? Que nós temos que ser submissos à autoridade. Se eu não sou obediente ao Evangelho, como é que eu vou ser obediente às autoridades? Então a Bíblia está dizendo que em chama de fogo, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Isso é muito forte, irmão. Se nós queremos ter uma vida abençoada, nós temos que ser obedientes. Se nós não formos obedientes, traz maldição na nossa vida. O Evangelho, ele não traz confusão. Jesus não traz confusão. Ele ensina o caminho que nós devemos andar. Glória a Deus. Romanos capítulo 2, versículo 8. Vamos lá em Romanos 2, versículo 8. Olha o que está dizendo. Todos acharam? Romanos 8, 2, versículo 8. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obediente à iniquidade. A ira de Deus. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes a iniquidades. Aí vem a ira de Deus. Inverte o papel. Não obedece a Deus, Deus fica indignado. A ira aos que são contenciosos, aqueles que vai contender, né? Questionar. Aqueles que vão trazer questões, aí não obedecem, não são obedientes à verdade, que é a palavra de Deus, é a verdade. Aí são mais obedientes ao quê? À iniquidade. Obedece à iniquidade. Não tem por obediência a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, está escrito. 1 Pedro. Glória a Deus, aleluia. Eita glória, Jesus. Santo é o Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 22, está escrito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que está escrito. Tendo purificado a vossa vida na obediência, à verdade que leva ao amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Aleluia. Glória a Deus. Olha, tendo purificado a vossa vida na obediência. Na obediência. Nós vamos nos purificar na verdade, que é o quê? A palavra de Deus. A verdade que liberta, que salva. Aí nós vamos encontrar o amor fraternal, meu irmão. Aleluia. Não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Glória a Deus. O amor fraternal, o amor da igreja, dos irmãos unidos um com o outro. Se um irmão está sofrendo aqui, passando alguma dificuldade, todos estão unidos em oração, juntando para ajudar aquele irmão. Aleluia. É esse amor. Então a igreja tem que ter esse amor, não fingido.
mas de coração.